Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou lançar aqui uma série de vídeos onde eu vou estar reagindo a conteúdos sobre inteligência artificial, tudo bem? A gente vai começar aqui falando aqui sobre o vídeo que o Fábio Akita, ele vai dissertar aqui um pouco sobre o que ele pensa sobre inteligência artificial, né? As pessoas estão falando aí que a inteligência artificial vai dominar o mundo, etc. E ele vai dar a visão dele, né? O Fábio Akita, para quem não conhece, ele é um engenheiro de software, ele fala sobre programação há muito tempo, ele é um dos primeiros influencers aí na área de tecnologia e ele tem umas opiniões muito fortes, a galera ama e odeia ele. Então, vamos ver o que ele tem a falar sobre inteligência artificial dominando o mundo. Poder da IA na sociedade atual, quais medidas você acredita que são essenciais para garantir um uso ético e responsável dessa tecnologia? Então esse aí é um puta problema político que eu vou tentar não entrar, mas eu digo assim, é irrelevante. Mas dá para não entrar na parte política? Assim, galera, eu acho impossível, tá? A gente tá falando de uma tecnologia que vai impactar o mundo, tá impactando o mundo, né? E não falar ou se recusar a falar sobre a questão política envolvida nisso é basicamente assim: você vai se recusar a falar sobre o assunto em si, porque, gente, eu sei que as pessoas odeiam política, né? Que política causa briga, polarização, mas a política tá em tudo, não tem jeito, sabe? Assim, o que a gente tem que fazer é ter a mente aberta, entender quais são os vieses das pessoas, o olhar delas, né? Da onde elas estão falando, mas a política tá aí, gente, não tem jeito. Relevante nesse momento. Todo mundo quer tentar controlar algo que ainda não aconteceu sem saber como funciona. Então, quando você tenta fazer isso, você vai gerar um monte de regra inútil, ou regra que não resolve o problema, ou pior, que gera mais problema. Então, eu sempre sou a favor de primeiro ter o problema, para depois tentar resolver esse problema. Mas Mais ou menos, né? Esse vídeo, ele não é. Ele tem 5 meses, tá? Então, assim, ele não é tão novinho assim. Mas a inteligência artificial também não é, né? Então, assim, a gente sabe muito bem quais são os efeitos já, gente. Pô, a gente teve uma greve em Hollywood que foi amplamente noticiada, né? Enfim, a gente acompanhou todos os motivos, né? Os motivadores dos roteiristas, atores, né? Então a gente sabe quais são os impactos da inteligência artificial já. A gente talvez não saiba todos os impactos, tá? A gente está descobrindo e vivenciando eles. Mas a gente já tem uma noção muito boa do que a IA vai causar aí na sociedade, né? Então, pelo amor de Deus. todo mundo vai usar o argumento. Mas aí pode ser tarde demais, aí a IA vai se tornar uma entidade, ela vai dominar o mundo, que é o que eu tô falando que não vai acontecer. Então, o argumento todo se baseia no fato de que essa IA vai sair do controle. E eu falo assim: nenhuma IA vai sair do controle. Para ela sair do controle, alguém tem que deixar ou fazer por ela. Então, alguém está fazendo alguma coisa, um ser humano está fazendo. O problema não é a IA, é o ser humano que vai fazer alguma coisa. Um departamento de uma empresa, um departamento do governo, etc. Para todos esses casos, já existem leis para isso. Então, um governo não deveria atuar contra a sua própria população. Coisas do tipo, meu, tem constituição. Mais ou menos, né, cara? Qual é a constituição que está preparada para IA? Sabe? Tem que ser uma constituição muito, assim, moderna. Porque, pô, a IA, apesar dela ser uma tecnologia que existe já desde a década de 60, desde a década de 70, sendo estudada, né? Um machine learning, que é o aprendizado de máquina, não é um conceito novo, é um conceito datado dessas décadas que eu mencionei, né? Mas agora que a IA, sei lá, nos últimos 2 anos, com o chat GPT, que ela realmente se popularizou, cara. Então, assim, não existe uma constituição própria para IA, tá? Mas eu concordo com ele que, tipo, cara, esse lance de que a IA vai dominar o mundo, que a IA tem vontade própria, que a IA disse que vai acabar com o ser humano, isso aí é tudo. Vocês sabem que essas IA generativas elas deliram, tá? E numa dessas, alguém mais ingênuo viu algum desses delírios e acabou se assustando, virando notícia, ou só para aparecer mesmo, né? Mas assim, independente de você ser da área de tecnologia, pessoal, se informe sobre as tecnologias, como elas funcionam de fato, tá? Você não precisa ser sabe, um programador, um desenvolvedor, um engenheiro de software
né, um especialista em inteligência artificial para saber como a inteligência artificial funciona, tá? Então, se informe para saber como ela funciona, para não ficar pagando esses micos aí de que a IA é o novo Skynet, né? Estamos ferrados. Uma série de coisas. Então você já tem uma série de embasamentos legais que já existem. Eu não preciso criar novos que criam mais barulho do que resolvem problemas. Eu primeiro preciso ver aonde esse negócio vai dar. Ah, então eles estão dizendo que pode gerar uma superinteligência. Tá bom, deixa eu gerar a superinteligência primeiro. Se ela virar uma inteligência e ela te assustar, sabe o que você faz? Você tira da tomada. É. É a primeira coisa que você faz. Digamos que no mundo de Nárnia isso aconteça. Por favor, existe um troço chamado tomada. Existe um botão de liga e desliga. Nenhuma inteligência vai te impedir de você apertar esse botão. Você entendeu? Na pior das hipóteses, você taca uma dinamite no data center. Você entendeu? Então, tipo, não vai acontecer. Aí, essa discussão toda não tem nada a ver com os perigos da IA. Essa discussão toda tem a ver como eu gostaria que a IA só dissesse coisas que me agradam. Aí é um outro problema. Aí é um problema de censura, aí é um problema político. Ai, que papinho, né, cara? Então, como vocês viram, ele tem opiniões fortes, né? Eu vou deixar ele continuar falando aqui, mas claro, né, gente? O que ele falou é exatamente isso, né? Puxa a tomada, apaga a luz, desliga o disjuntor. A gente está falando de uma tecnologia sob o domínio das pessoas. Então, a gente não está diante do próximo Skynet, não. Podem ficar tranquilos, tá? Podem dormir tranquilos hoje. Agora, que de fato a gente está falando de questões que impactam a sociedade, né? Que eu acho que não tem nada a ver com liberdade, né? De novo, essa questão da liberdade, né? É uma ideologizada que acontece justamente porque as empresas, e essas empresas detentores da tecnologia, querem que a gente pense assim, né? Que elas podem agir e atuar sem nenhum tipo de regularização. Esse é o sonho delas. Elas podem fazer o que elas quiserem, tá? A gente já tem muitos dilemas éticos sobre a IA, tá? Ou seja, como que uma ferramenta, uma plataforma como o ChatGPT gera informações, cria informações, baseado em dados que estão disponíveis na internet. Ou seja, ele está pegando os seus dados. Se você tem um blog, ele está usando os dados do seu blog. Se você tem imagens publicadas, ele está pegando os dados das suas imagens. Ele está usando dados que ele não pediu autorização para treinar essas IAs que a gente chama, né? O que é o treinar? É alimentar esses algoritmos com muitos dados que podem ser utilizados para gerar novos dados. Então, isso, galera, tô sendo bem simplista aqui, tá? Se tiver algum especialista em AI, vai chiar. Mas isso já é um dilema ético muito grande, tá? Principalmente a classe artística vem questionando muito essa questão do plágio, tá? Então, não é uma questão só de liberdade, é uma questão de respeitar o direito autoral, né? Então, acaba a propriedade intelectual. Pronto, não tem mais propriedade intelectual. É isso? Bora então? Aí é um problema ideológico, e aí é um problema que não tem a ver com a inteligência, ela tem a ver com o controle. Então são pessoas que querem controlar. É o mesmo problema que você vai ter, você já teve com buscadores como Google, etc. Aí hoje eles têm uma série de medidas para evitar que você veja, sei lá, conteúdo pornográfico. Bacana, vamos colocar ali. Nenhuma empresa vai deixar, como a OpenAI ou Microsoft ou Apple, vai deixar de livre e espontânea vontade, de propósito, aparecer pornografia nos produtos dele. É do interesse deles que eles vão bloquear isso. Então, esse tipo de coisa, eu não preciso escrever uma lei para isso. Já naturalmente. Olha, pornografia, né, pedofilia, entre outros assuntos que são senso comum, né, que são extremamente nocivos para a sociedade, pode ser que realmente, né, essas empresas não querem chegar a esse ponto. Mas conteúdos falsos, por exemplo, fazem com que essas empresas ganhem muito dinheiro, tá?
Porque conteúdos falsos, normalmente aqueles conteúdos que inflamam as pessoas, são muito acessados, logo são, vamos dizer assim, muito utilizados para gerar publicidade. Então, eu não sei se eu concordo completamente com o que ele está falando, não, tá certo? Essas empresas, será que elas colocam um bom senso? Será que elas colocam um bem comum acima do lucro? A gente já viu em muitos casos que não é bem assim. Então, não é só uma questão de ideologia, né? Eu acho que cada um pode ter a ideologia que quiser, né? Desde que respeite as outras pessoas, né? Desde que não cometa crime. Enfim, tá liberado aí, ó. Tô liberando. Pode ter a ideologia que quiser, tá? Vai acontecer. Porque se não acontecer, as ações desses caras vão cair tanto que eles vão fechar as portas, entendeu? Se eles insistirem, não, a Apple, imagina a Apple, o Tim Cook falando, não, acho que eu gosto de ver pornografia na minha página principal. Eu vou deixar aparecer em todo iPhone. Acabou o iPhone. É isso que vai acontecer. Então, isso não vai acontecer. Então, eu acho que todas essas discussões são altamente prematuras. Elas não têm como, não têm valor, não tem utilidade, não só geram barulho. É que nem eu tentar definir as regras da internet nos anos 90. Eu nem sei o que vai acontecer. Não existia rede social, não existia blog, não existia nada ainda. Como é que eu vou definir essas interações nos anos 90? Não tem como, eu tenho que Blog existia assim, tá? deixar acontecer. Aí aparece. Que nem eu falei da história, amanhã pode ser que o ChatGPT não seja mais o principal produto de IA. Hoje ela é. Nada garante que amanhã vai ser, porque tem tanta gente agora nesse mercado. A Apple entrou no par. Mas hoje ela é e já causa impactos, cara, né? A gente tem pesquisas mostrando que ferramentas como o ChatGPT, entre outras, ferramentas de IA generativa, que são essas ferramentas que criam conteúdos, elas já estão ocupando boa parte do trabalho que as pessoas fazem, tá? Então, não é que sei lá, a sua função vai ser descontinuada, não é que as pessoas não vão mais precisar de advogado, não vão mais precisar de médicos e etc, né? Mas as pessoas estão sendo muito mais produtivas com essas ferramentas. E isso causa impactos, impactos positivos e impactos negativos. Então, claro, eu acho que é muito importante a gente discutir sobre principalmente os impactos negativos, né? Tem a Microsoft, tem para Meta, tem várias empresas. A Amazon faz as coisas dela. Alguém amanhã pode aparecer e ultrapassar. Pode ser que tenha brigas internas dentro do ChatGPT, como já teve, com o Sam Altman, que é o CEO, já tentaram tirar ele, ele voltou, aí o Board of Directors saiu, tem toda uma treta ali dentro para quem gosta de fofoca. Aí tem ex-funcionários falando mal, não sei o quê. Enquanto isso, na França você tem uma outra empresa que está fazendo um troço chamado Mistral. Mistral é um concorrente ChatGPT. Você tem um outro chamado Claude. Então você tem já, aqui no Brasil, o Sacani estava conversando com, eu esqueci o nome, desculpa que eu esqueci o nome, mas é um brasileiro que também é o equivalente a um Mistral, equivalente a um Claude, equivalente a um ChatGPT. Já tem gente treinando modelos exclusivos daqui. Então tem na China estão fazendo, obviamente na China estão fazendo. Então você já tem um monte de alternativas. E dado tudo isso, acho que as discussões principais têm que ser em como eu utilizo essas tecnologias de maneiras úteis para as pessoas. Que funções de verdade eu posso oferecer para as pessoas Mas isso aí o mercado já faz, né? Naturalmente. Isso aí as pessoas já estão fazendo, isso é um não problema. que vão impactar a vida delas de maneira positiva, que ela vai ter menos trabalho, que vai ganhar, ter mais oportunidades, que vai ganhar mais dinheiro, que vai poder estudar melhor, poder ter mais acesso à informação para pessoas que talvez não teriam, seja lá, por exemplo, deficientes ou coisas do tipo. Então, existe uma gama de outros problemas realmente úteis que precisam de soluções. Essas a gente está discutindo e deveria ter mais gente discutindo. As outras, que é eu gostaria que ele falasse de um jeito que eu me agrada mais, isso não interessa. Isso realmente não interessa. Então é uma discussão Vamos falar só dos impactos positivos, negativos, deixa pra lá. inútil. Entendi. Bom, é isso, galera. Espero que tenha valido a pena aí. Um abraço e até a próxima.